Super velocidade só perde pro roteiro. Isso porque super velocidade é um dos poderes mais fortes do universo dos quadrinhos ou cinema. E o roteirista precisa achar maneiras de desafiar as pessoas com super velocidade. A gente pode começar com o Mercúrio dos X-Men, não da Marvel. Nessa cena, o Mercúrio está se movendo a 8.000 vezes a velocidade do som. E pro Apocalipse derrotar ele nessa cena, ele vai precisar ter a percepção dele 8.000 vezes a velocidade do som. É óbvio que a tua percepção e o teu olhar são muito mais rápidos do que o movimento do teu corpo, porém a diferença de velocidade é ridícula. É claro que o Mercúrio talvez não conseguisse ferir o Apocalipse, mas mesmo assim ele conseguiria manter ele ocupado até a Phoenix Force destruir ele. E mesmo que o Apocalipse conseguisse prender o pé do Mercúrio, sem um ataque em área, o Apocalipse não ia conseguir tocar no Mercúrio, porque o Mercúrio simplesmente ia desviar de qualquer coisa. O Mercúrio sofre o mesmo problema do Professor Xavier, que consegue controlar mentes. Se o Professor Xavier consegue controlar mentes, ele consegue acabar com qualquer conflito sem problema nenhum, sem esforço nenhum. A mesma coisa qualquer conflito violento em X-Men. Mercúrio conseguiria acabar com qualquer conflito sem problema nenhum. O Mercúrio pode chegar no Apocalipse e dar simplesmente 8 milhões de facadas nele em 12 segundos. Ok, o Apocalipse pode ter a regeneração do Wolverine, mas na realidade, se ele tomar 8 milhões de facadas em 12 segundos, ele não vai sobreviver. A mesma coisa acontece com o Flash. Se tu viu o seriado da Warner, o Flash sempre fica parado e conversando com o vilão antes do vilão conseguir fugir dele, ao invés de neutralizar o vilão e conversar com ele depois. Porque se o vilão do Flash não tem um poder específico para combater a super velocidade do Flash, ele não tem chance nenhuma, porque a velocidade do Flash é maior do que a própria percepção e o pensamento dele. Ah, tu vai me dizer que um capitão bumerangue, um cara que joga bumerangue, ou um cara com uma arma de gelo consegue vencer o Flash? Então tu deve pensar que os roteiristas acham que a melhor maneira de vencer o Flash com um humano normal é surpreendendo ele, pegando ele desprevenido, ou enganando ele. Mas não, cara, porque o problema é que ele consegue pensar e reagir na mesma velocidade que ele consegue se mover. Então tu pode dizer que sempre que o Flash perde para alguém que não é tão rápido ou que não tem um poder que neutralize o poder dele de uma maneira eficiente, que ele tá simplesmente brincando com a comida. Porém, esse não é um traço de personalidade do personagem Flash. E seria legal se ele não tivesse fraquezas físicas, ele teria fraquezas mentais, como ser muito orgulhoso ou muito cheio de si, que nem o Satoru Gojo. Além disso, aparentemente a super velocidade não sofre problema com inércia, ele não tem problemas para parar essa super velocidade. Na verdade, a super velocidade é muito mais parecida com uma manipulação do tempo, ela consegue diminuir o tempo, diminuir a velocidade do tempo, do que realmente uma pessoa ser rápida 8.000 vezes a velocidade do som. Ou seja, a tua velocidade só vai quebrar a janela, só vai deixar rastro de fogo quando isso for bonitinho pro roteiro, mas não vai atrapalhar o herói em forma alguma. Ou seja, o herói vai te puxar a Mach 32 vezes a velocidade do som, vai botar a mão no teu pescoço para não dar o whiplash e tu não vai ser cortado ao meio, tu só vai ficar meio enjoado. Resumindo, o roteirista precisa fazer a super velocidade ser inconsistente para dar desafio ao personagem. Mas como os animes resolvem o problema da super velocidade? A primeira coisa é que os vilões nos animes, os heróis, eles todos têm uma base de poder. Seja Ki, seja Cosmos, seja Chakra, seja energia amaldiçoada, seja energia espiritual, todos eles têm a capacidade de ficar mais fortes, mais resistentes e mais rápidos com a medida que eles treinam. E isso não acontece no universo Marvel. O Homem-Aranha sempre vai ser o Homem-Aranha, não importa se ele está no início da carreira dele ou no final da carreira dele. Ah, e outra coisa que eu quero dizer que eu me esqueci. O Super-Homem nunca iria ser derrotado pelo Batman por causa da percepção com super velocidade, cara. Qualquer plano que o Batman faça, o Superman teria horas para pensar, se desviar e fazer uma contramedida, simplesmente em 0,1 segundo. Continuando, em animes e mangás, os heróis, eles têm uma base de poder meio parecida, mesmo que uns sejam mais poderosos que os outros, ele não vai morrer com um soco, por exemplo. Ele aumenta a durabilidade, velocidade e força dele com a energia dele.
Outra coisa é que os poderes de super velocidade dos animes são limitados ao movimento do corpo e não à percepção ou ao raciocínio. Além disso, esses poderes precisam ser ativados conscientemente, então ele pode ser pego desprevenido ou pego de surpresa. Eu vou dar o meu exemplo favorito aqui, o Killua Zoldyck. Ele tem um poder chamado Godspeed. Na verdade, o poder dele é transformar a aura dele em eletricidade. Porém, com Godspeed ele consegue usar essa aura, essa eletricidade para ativar os músculos dele e fazer movimentos automáticos. E esses movimentos são muito mais rápidos do que a percepção e o pensamento dele. Ou seja, ele programa a aura dele para perceber movimentos hostis e reagir de acordo, ativando os músculos certos para contra-golpear ou golpear um inimigo. Isso quebra os limites dele, ele não precisa pensar, o corpo age sozinho. Porém, isso tem várias limitações. O primeiro é a energia que ele gasta, a eletricidade que ele gasta para fazer isso. O segundo é que ele não precisa e não consegue pensar, é automático. Então todas as outras habilidades dele referentes à velocidade são consideradas humanas, mesmo que ele seja muito bom no que ele faz. E o segundo exemplo que eu vou dar é do Naobito do Jujutsu Kaisen. Ele tem um negócio chamado Projection Sorcery. O poder dele é que ele consegue dividir um segundo em 24 frames, 24 movimentos. E ele consegue fazer o corpo dele fazer esses 24 movimentos em um segundo. Além disso, o corpo dele é afetado sim por inércia. Então, os 24 movimentos que ele consegue fazer ficam cada vez mais rápidos à medida que ele usa o poder dele. E esses 24 movimentos não podem ser mudados. Se ele mudar, ele fica paralisado por um segundo. Na prática, isso é super velocidade, mas é uma explicação diferente e complicada. Porém, como ele tem que seguir as regras do próprio poder, esse poder não fica tão forte. Então, nessas duas situações, o mangaka, ou seja, o roteirista, ele vai ficar brincando com as regras dos poderes do personagem, o que não acontece na mídia ocidental. Porque os poderes do Flash não têm limitação, ele não cansa por correr 100 km, ele não deixa a velocidade dele relevante somente ao corpo, mas também à mente e à percepção dele. No Cavaleiro do Zodíaco, o Seiya só alcança a velocidade da luz nos golpes dele, no Meteoro de Pégaso, e não a todo e qualquer movimento. E sim, existem poderes de super velocidade bem escritos e coerentes na mídia ocidental. Um exemplo deles é o Dash. Ele não é super veloz que nem o Flash ou que nem o Mercúrio, ele é simplesmente muito veloz para um padrão humano. Então, com máquinas, com super vilões, tu consegue desafiar ele. Porque ele é rápido que nem um carro de Fórmula 1, ele não é mais rápido do que a percepção humana. Então, quando ele tá em perigo, tu sente realmente que ele tá em perigo de verdade. Então, galera, esse vídeo foi basicamente um teste para ver se eu consigo dar uma diversificada no meu canal. Se você gostou, deixa o like. Eu leio todos os comentários, dá um subscribe para mim. Esse é um canal de RPG, mas variavelmente eu vou botar alguns vídeos, uma vez a cada 45 dias, vídeos sobre cultura pop, sobre coisas que eu estou pensando, que eu estou vendo ou que eu estou assistindo. E se você chegou aqui querendo ver RPG, dá uma olhada nas minhas playlists, que tem muita coisa legal lá. Ajude o canal, fui! 계획대로 되는 게 없어